todo o mundo, 8 em cada 10 pessoas se identificam com algum grupo religioso. Para muitos desses devotos, a religião desempenha um papel fundamental na influência de todos os aspectos da vida cotidiana. Diferentes religiões podem ser encontradas em todo o globo, embora as maiores religiões do mundo geralmente estejam em um dos dois principais subgrupos: as religiões abraâmicas, como o islamismo, cristianismo e judaísmo, e as religiões indianas, que incluem o hinduísmo e o budismo, entre outras. Estima-se que no mundo todo o número de religiões seja superior a 10 mil. O cristianismo é a religião com maior número de seguidores. Sua base cristã está na Trindade Santa: Pai, que representa Deus, Filho, que representa Jesus Cristo, e o Espírito Santo. O cristianismo possui várias vertentes. Temos os cristãos católicos, os cristãos protestantes, os cristãos evangélicos, os cristãos ortodoxos, entre outros. Tal religião é predominante na América do Norte, na América do Sul, na Europa e na África subsaariana. Seu livro sagrado é a conhecida Bíblia. O islamismo é uma religião monoteísta. Para os seguidores dessa religião, os muçulmanos, seu Deus atende por Alá, enquanto seu filho, o profeta Maomé, foi o responsável por disseminar a crença, especialmente nos países de cultura árabe. O culto a Alá se dá pelos 5 pilares do Islã: a fé, a oração, a esmola, a peregrinação e o jejum, mas também seguindo uma série de regras e costumes que norteiam a vida dos muçulmanos. A fé islã acredita que as palavras de Alá tomaram forma no livro sagrado do Alcorão. Existem dois grandes grupos de muçulmanos: os sunitas, que compreendem 85% de todos os muçulmanos e acreditavam que o sucessor de Maomé deveria ser eleito pelos próprios muçulmanos, e os xiitas, 15% de todos os muçulmanos que acreditavam que o sucessor legítimo deveria ser o genro de Maomé, Ali. Os seguidores do islamismo se concentram substancialmente no Oriente Médio e na região Ásia-Pacífico. O hinduísmo é uma religião politeísta. Os deuses dessa religião estão associados às características individuais da natureza, existindo, por exemplo, uma deusa do amor, uma deusa da destruição, deus da criação, entre muitos outros. Os hindus seguem uma filosofia de que os seres humanos morrem e renascem várias vezes, tendo a oportunidade de evoluir até alcançar um estágio que se une a Brahman, considerada a realidade suprema. A maioria dos hindus reside em países do sul da Ásia, como Índia, Nepal e Indonésia. Somente na nação da Índia, estima-se que 80% da população se identifique como sendo hindu. O budismo foi fundado na Índia e segue os ensinamentos de Buda, pregando a ideologia que tudo acontece regido pelo universo e difundindo os ideais da não-violência, da ética e da pureza moral. Buda, inclusive, defendia que o budismo não é uma religião, e sim um estilo de vida. A meditação e o karma são dois conceitos conhecidos dos brasileiros originários do budismo. Estima-se que 99% dos budistas encontram-se na região Ásia-Pacífico. O espiritismo é uma doutrina relativamente recente. Foi fundada na França no século XIX. Reencarnar, para os espíritas, é a forma como o espírito humano consegue alcançar a evolução ao longo da sua jornada do plano terrestre. O espiritismo é uma religião com raízes profundas no Brasil, onde está a maior comunidade espírita do mundo. O shintoísmo é uma religião politeísta japonesa. Estima-se que 80% dos cidadãos japoneses se dediquem ao shintoísmo. Os conceitos de impureza e purificação desempenham papéis importantes no shintoísmo e seus rituais, conhecidos como arai. Estes são realizados regularmente com o objetivo de purificar os crentes do pecado, culpa, doença e até da má sorte. Uma característica única dessa religião é que os crentes não são obrigados a declarar publicamente sua lealdade a ela. O taoísmo é uma religião de origem chinesa. Associa-se à crença no culto e no metafísico e considera que um homem chamado Lao Tzu foi o primeiro filósofo da religião. Ele quem escreveu o Tao Te Ching, um texto central para a fé. A dieta desempenha um papel importante na filosofia taoísta. Práticas como o jejum e o veganismo, abstenção de produtos animais, são encorajados nessa crença. O judaísmo é uma religião monoteísta que se originou no Oriente Médio. Embora os judeus acreditem em Deus, eles não atribuem o papel de filho do Pai a Jesus e ainda aguardam a vinda de um enviado à Terra. As sinagogas, que são presididas por um rabino, servem como centros de culto judaico e serviços religiosos. As religiões africanas são uma maneira como os nascidos na África expressam sua fé e cultura, uma vez que muitos dos seus costumes foram esquecidos com a colonização da região. Elas têm origens tribais e foram se perpetuando e se misturando no processo que levou à formação de vários países, como a Zâmbia, África do Sul e Congo.
religião indígena primal pode ser vista mais como um modo de viver assumido pelas tribos indígenas. O aspecto mais marcante da religião é a maneira espiritualizada no qual os índios se relacionam com elementos da natureza.